deputado federal pelo Amazonas, Bosco Saraiva, que já está aqui com a gente e a quem a gente agradece. Bom dia, deputado federal Bosco Saraiva. Muito obrigado, seja bem-vindo. E também por ter aceito o convite aqui do Grupo Diário de Comunicação. Sempre um prazer, né? estar aqui na Bom dia, Rádio seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Eu creio que o senhor esteja aí acompanhando toda a repercussão em relação ao que o ministro da Economia tem falado aí no Fórum Econômico na Suíça. E a gente tem destacado aqui muito aquilo que o ministro da Economia tem comentado a respeito da Amazônia, da Zona Franca de Manaus. E agora do meio ambiente também, das florestas, ao afirmar aí, com um pouco conhecimento de caso, e sem apresentar nenhum dado técnico, de que é o pobre que desmata. Eu queria que o senhor avaliasse primeiro como é que o senhor vê a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação à Amazônia, no sentido ambiental, e também à Zona Franca de Manaus. Como que vocês estão tentando reverter essa ideia, esse discurso, que tem sido tão tóxico aqui para o nosso Estado? Paulo Guedes fala muito, né? Bom dia a todos, bom dia à Rádio Diário, aos ouvintes de uma forma geral. Prazer imenso sempre estar aqui para visitar essa casa aqui. Importante na minha vida, porque escrevi durante muito tempo minha coluna para o jornal 10 Minutos. Eu acho que tenho guardado ainda com muito carinho no meu coração. O ministro Paulo Guedes é um liberal extremado. Ele não se mete só na questão da Amazônia, ele se mete também nas questões ideológicas, nas questões da educação, nas questões gerais, né? Ele tem a formatação de uma ideia de liberdade ampliada, que é a Escola de Chicago. Quando você investiga o pensamento liberal da Escola de Chicago, você chega à conclusão que há um posicionamento, de certa forma, de desregulamentação daquilo que foi regulamentado ao longo do tempo. Então, esse liberalismo exacerbado leva à bocarrotice, muitas vezes à bocarrotice, especialmente para aqueles que se acham superior aos demais. Como é o caso do ministro. Deputado, com relação à Zona Franca de Manaus. Pois é, essa boca-rotice, esse termo que o senhor está dando aqui, ele acaba prejudicando a nossa região, sem dúvida prejudicando nenhuma. o polo industrial. Sem e dúvida. Agora colocando a culpa no pobre como o desmatador da Amazônia. Olha só, quando nós chegamos a Brasília, é o primeiro mandato que eu estou cumprindo essa etapa lá em Brasília. O senador Omar Aziz, antes de tomar posse, ele me chamou e falou: Bosquinho, nós não vamos ter vida fácil antes da gente tomar posse, logo depois da eleição, quando estava nos preparativos para tomar posse. E ele já vinha exatamente dessa experiência em Brasília como senador, presidindo comissões importantes, como é o caso da presidência que ele tem atualmente, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sem dúvida nenhuma, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, são as duas comissões mais importantes do Senado e do Congresso Nacional, né? Isso nos dá uns handicap e é isso que tem feito uma guarda para nós com relação à Zona Franca, ponto. Esse é um detalhe importantíssimo. A presidência da CAI exercida ano passado e neste ano pelo senador Omar Aziz. É muito importante frisar isso, porque muitas vezes se dá valor a outras coisas, se esquece o que é o essencial, que é o nosso oxigênio, a nossa vida e a Zona Franca. E nós tivemos, no ano de 2019, Paulo, todo santo dia uma batalha em favor da Zona Franca. Todo santo dia no Congresso Nacional tem uma agressão à Zona Franca. É como aquele doente cardíaco que vai sofrendo microinfartos nas veias secundárias, aquele infartozinho devagarzinho, entendeu? E nós experimentamos em 2019 exatamente com a chegada desse pensamento liberal exacerbado. Extremado. Formado também, né? Exatamente, sem as bases. Quando você conversa com o ministro Paulo Guedes, ele consegue expor o pensamento dele a respeito do Amazonas e da Amazônia. O futuro está na Amazônia, o futuro está no Amazonas, a Amazônia será a futura China. Nós queremos ser uma futura China do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas no momento o que nós precisamos é preservar a Zona Franca de Manaus. Essa é uma batalha diária. Deputado, o Ministério da Economia ele elevou a previsão para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2,32% para 2,40% em 2020.
A projeção está no boletim macrofiscal divulgado pela Secretaria de Política Econômica. Sim. Segundo especialistas, o crescimento do PIB pode ter uma ajuda ainda maior com a aprovação da reforma tributária. Sim. Que esse processo está correndo na Câmara e no Senado desde o ano passado. A expectativa é que haja muitos debates sobre esse tema ao longo aí de todo o processo eleitoral, inclusive de 2020. A reforma tributária, ela é um desafio também para a bancada federal? Para nós, aqui para a Zona Franca, ela é crucial. Por quê? Todas as propostas que existem no Congresso Nacional hoje, e são 3, sem estar no Congresso ainda do governo. A proposta do governo ainda não chegou ao Congresso Nacional. Tem uma na Câmara, tem uma no Senado e tem outra lá que é um conjunto de propostas de deputados. Exatamente. Nós perdemos muito tempo, na verdade, ano passado, discutindo em cima de nada. O fato é que, Patrick e Paula, as propostas que tem lá, elas são regressivas. Elas são, na verdade, um ajuntamento de impostos para melhor cobrar. É isso, em tese. Uma reforma tributária, como todos nós desejamos, que desonere a indústria, que desonere o setor produtivo, que faça justiça efetivamente àqueles que menos recebem dinheiro, têm o menor poder aquisitivo. Essa ainda não chegou. Essa não existe. Por enquanto está só no discurso. Ora, qual é a proposta que existe, por exemplo, na Câmara? Eu sou titular da Comissão da Reforma Tributária na Câmara. O deputado Sidney Leite é o vice-presidente da proposta que está na Câmara, da comissão. Eu sou membro titular indicado pelo meu partido Solidariedade em razão exatamente do compromisso com a Zona Franca de Manaus. Aquela proposta que lá existe, ela é o retorno, eu classifico como sendo o retorno ao império. Há uma recentralização. Qual? A do Baleia Rossi? É exatamente essa. Deputado federal é a que Baleia está Rossi. na Câmara. Essa é que está na Câmara, outra é a do Senado. Sim. Né? Então, ela reúne 5 impostos em um só, para que numa escala de 10 anos ele venha a se completar o ciclo. Vamos lá, daqui a 5 anos a forma de recolhimento de impostos serão outras. As redes sociais, a evolução desse setor vai fazer com que tudo isso se modifique. Se não, vejamos, o comércio quase que na sua totalidade hoje é feito já as grandes lojas estão nas redes sociais. Agora, deputado, o que nos causa medo não seria nem a mudança no imposto de renda, que até é muito positiva para nós, né? A simplificação de alguns impostos para os empresários. O que nos causa medo é, com base nesse pensamento... O fim dos incentivos. O governo é contra o incentivo fiscal. E nós só existimos porque somos... Esse é o pensamento. Esse é exatamente o foco principal do nosso debate. O governo que está instalado no Brasil é contra o incentivo fiscal de uma forma geral, no Brasil inteiro. Eu quero só concluir o que eu estava dizendo. Então, a parte da centralização, ela acaba também com todos os incentivos concedidos pelos estados a partir dos seus ICMS. No Nordeste inteiro, no Sudeste, no Sul, todo canto. Isso mexeu com todo mundo e aí a reforma parou de andar. Ela parou, ela deu uma parada, ela arrefeceu a partir de outubro. Percebam que a partir de outubro, novembro e dezembro já não teve mais nem reunião da comissão. Porque, exatamente por causa desse impacto do incentivo fiscal. O governo odeia incentivo fiscal. E nós aqui na Zona Franca, voltando para cá, para o meio da floresta, para Manaus, para a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca, que é um bem conquistado por todos nós, foi uma grande ideia, como teve a ideia da Sudene, como teve a ideia da Sudan, como teve a ideia da Sudeco. A Zona Franca de Manaus foi a única que prosperou com um sucesso absoluto. Nós conseguimos encontrar para o norte do país, especialmente para o Amazonas, uma alternativa econômica da indústria e do comércio. E aí nós não desmatamos, nós preservamos a floresta e cuidamos de criar uma sociedade embasada exatamente em cima desta matriz econômica, que
é absorvida de uma forma geral como sendo um polo de desenvolvimento econômico, não é um polo de incentivos fiscais. Aqui a gente tem indústria. Indústria. É o caso da Moto Honda. Ela é uma indústria. Ela não é uma montadora. Sim. Ela não é uma fábrica que recebe as peças prontas. Ela fabrica a peça e monta aqui. Então, é uma indústria de ciclo completo. E essa é a nossa batalha diária. É isso que a gente diz. E lá, permanentemente. E 2019 foi um ano de um congresso novo, da nova política. A nova política já se esvaiu. Então, esses modismos que todo mundo fala todo dia, quando surge a nova política, o que é? O liberalismo extremado? Não é. Então, a nossa preocupação é exatamente essa do incentivo fiscal. As reformas que estão lá, todas elas eliminam os incentivos fiscais. Na medida em que você retira, vamos dar um exemplo de fora, o incentivo fiscal que um governo do Nordeste deu para a instalação de uma indústria lá no seu estado, você tira a autonomia do Estado. Sim. E quando você tira a autonomia do Estado, você volta para que época? Do Império. E o imperador vai arrecadar tudo na corte e distribuir para as províncias o que melhor lhe aprouver. Por isso ela não é uma reforma. Ela é um ajuntamento de medidas para melhor cobrar os impostos centralizados em Brasília. Ele falou que não ia, o ministro Paulo Guedes, que não ia mexer no ICMS, que aí seria um imposto estadual. Cada estado tem, principalmente para manter a sua receita, mas parece que mudou o discurso. Então... Todas as propostas que estão lá mexem com o ICMS. Porque elas acabam com os incentivos. Sim. Ela é clara. Elas simplificam. Na medida, elas colocam no imposto único. Sim. Numa escala de 10 anos, Patrick. Daqui a 10 anos o mundo será outro, a velocidade de modificação é muito grande. Tanto que o governo recuou e ainda não entregou a sua proposta até hoje. Mas insistindo nesse assunto de mudar o discurso, de mudar o pensamento, daquilo que o Patrick tinha comentado inicialmente, como fazer isso dentro de uma ideia e um pensamento tão ortodoxo que é do ministro Paulo Guedes? E o próprio presidente Jair Bolsonaro, a gente não sabe se é uma fuga ou não, mas ele sempre diz, é ele que resolve, ou seja, então nós estamos na mão Porque é ele que resolve. É ele que resolve. O Paulo Guedes, no ponto de vista da economia, é ele que fala. Nós tivemos a oportunidade de reunir da bancada com o presidente Bolsonaro. Na pauta estava o PR-319, Zona Franca de Manaus. Sim. Quando chegou a Zona Franca de Manaus e o polo de concentrados, isso foi em abril do ano passado, ele disse, olha, o Paulo não está aqui. Eu confesso a vocês que eu tenho interesse, o projeto da Zona Franca de Manaus é um projeto do governo militar, é fantástico, nós não vamos mexer nada com o que está lá, nós vamos avançar, mas o Paulo não está aqui, ele está nos Estados Unidos, então deixa ele chegar e vocês falam com ele. E a partir daí nós passamos a falar com o Paulo Guedes a respeito da Zona Franca. E a gente sempre pondera. Apesar da nossa bancada ser muito pequena, ela é muito aguerrida. Esse é um fato. Os 3 senadores, os 8 deputados, nós somos muito unidos no sentido da defesa da Zona Franca, sem exceção, sem nenhuma exceção. Uns com mais experiência, nos emprestam exatamente essa vivência, e outros com menos experiência, mas nós somos muito aguerridos. Foi isso que valeu durante o ano passado na batalha diária de defesa da Zona Franca de Manaus. Agora, deputado, ouvindo o senhor atentamente sobre essa situação, afirmando que o presidente, em se tratando de Zona Franca, concentrados, é o Paulo Guedes quem decide, e ainda há pouco o senhor falou que o governo ele é contra incentivos fiscais. Isso é claro. Agora, acabar isso do jeito que está indo, dessa forma tão rápida, sem que haja uma alternativa, Perfeito. Uma alternativa de verdade que continue gerando empregos aqui na região, não se vê também, não é de uma hora para outra, não é? Exato. Eu acredito que o senhor também está preocupado com isso, mas o que se tem de contraproposta do governo, que não gosta de incentivo, para o estado do Amazonas? Olha só, neste caso dos concentrados, vamos pegar um exemplo do caso dos concentrados, dessa medida agora que tentou baixar para 4%, o que era 40% virou 4%, e inviabiliza o polo. O discurso do governo, do próprio Paulo Guedes, Sim. é que nós temos que desenvolver a bioeconomia. Há pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro liberou o plantio de cana-de-açúcar no Amazonas. Não é verdade? É a bioeconomia, como alternativa.
e ao mesmo tempo mata. Região? Não, há campos naturais no Amazonas. Campos naturais O sul do Amazonas tem campos naturais. Não, eu digo o seguinte, do ponto de vista do discurso. Na medida que libera o plantio de cana, elimina a indústria do beneficiamento da cana-de-açúcar. Como é que a gente traz a cana-de-açúcar, por exemplo, do interior para a capital para beneficiar aonde? Ou então, onde nós vamos beneficiar a cana-de-açúcar? Há uma contradição no próprio discurso do governo a cada momento com relação a essas novas alternativas. Economia. Exatamente. E desenvolvimento que não seja das fábricas no modelo que a gente tem hoje. Agora, como combater isso, ou pelo menos tentar negociar esse pensamento, já que ou não tem saída, é isso mesmo, a gente vai ter que tentar se adequar ao menor espaço de tempo a esse novo cenário? Não, nós estamos batalhando exatamente no dia a dia, isso não é de hoje. Deixa eu fazer um resumo rápido aqui. Desde o governo Sarney, e no governo Sarney nós tivemos um grande crescimento no Distrito Industrial. À época eu era funcionário da Sharp do Brasil. Eu ajudei a montar uma grande fábrica. Eu trabalhava no setor de recursos humanos, me recordo muito bem que eu tive que buscar técnicos de nível secundário em Pernambuco, porque nós não tínhamos. A Escola Técnica Federal, a UTAM e o Colégio Petrônio Portela não forneciam mão de obra qualificada suficiente como técnico eletrônico. Na época, a Sharp teve que ir buscar no Nordeste técnicos de nível secundário. Eu ajudei na fundação, na formação e na montagem da Fundação Matias Maquiline, que se fundou exatamente no final dos anos 80, para que se preparasse técnicos eletrônicos e técnica em informática, que na época já se iniciava o processo de informática. Estou falando do final dos anos 80. A partir do governo do ex-presidente Fernando Collor, a Zona Franca começou a sofrer ataques e não parou mais. Vamos fazer uma regressão para Mas aí ataque do Congresso, nunca... Não, do governo. Assim, não, do governo. Diretamente do o ministro governo, falando abertamente. Do governo. Pode vasculhar com toda... foi uma medida, a abertura do Mas mercado. Era muito velado, não você era vê. tão aberto. Não, do presidente Fernando Collor foi absurdamente aberto. Nós perdemos muita mão de obra. Na época, teve uma queda muito grande. Depois o Fernando Henrique, nós perdemos. Saiu daqui o PPB, no governo do Fernando Henrique, para ir para Brasília. Nós perdemos totalmente a autonomia que a gente tinha de decidir aqui no Amazonas o processo produtivo básico das empresas que se instalavam. Mas, deputado, foi para Brasília feito por um conjunto de ministérios. E aí é que começou a ficar. Você dá entrada num projeto para implantar uma nova fábrica aqui, e eu vou ao encontro exatamente do que dizia o Patrick no começo da fala dele. Esses sinais que são emitidos para o mundo investidor. O perigo e o prejuízo está nos sinais que o governo e o próprio ministro emite para quem estava pensando em investir. Na medida em que a Coca-Cola, se porventura deixar o Amazonas, quem é que vem se instalar aqui? Uma já deixou, Esse é o perigo. A Pepsi saiu ano passado. Saiu ano passado. Percebeu? A Coca-Cola é porque esse grupo é porque já tem um parque fabril muito grande instalado. Mas assim, depois de Fernando Henrique, você vê, no governo Lula também nós tivemos ataques aqui permanentes. Pois é, o senhor de medidas, o problema não é o que vai para o Congresso, viu, Patrick? Porque o que vai são as declarações. Não, assim, mas vamos lá. Na prática, olha cá, quando a gente vai, as medidas que vão para o Congresso, veja bem, a gente consegue frear no Congresso. As do Congresso. Sim. A gente freia no Congresso. Do governo federal é mais difícil, claro. Do governo federal são atos discricionários do presidente, como é o caso agora da definição das alíquotas. O senhor ainda há pouco falou que os ataques à Zona Franca, eles vêm desde o Fernando Collor de Mello. Desde Fernando. E eu lembro bem da situação da abertura do mercado dos importados, aqui era a compra exclusiva de importados, ele abriu e provocou desempregos, uma série de coisas. Só que de Fernando Henrique, de Fernando Collor de Mello, até hoje já se passaram muitos presidentes. Chegamos ao Bolsonaro agora, que o senhor já disse também que ele não gosta, nem o Paulo Guedes, de incentivos, que é a base aqui do nosso modelo industrial. Mas nesse intervalo de tempo, o que os políticos aqui do Amazonas fizeram? Sustentaram a Zona Franca. Ela existe hoje exatamente por causa da luta permanente
desta pequena bancada de 3 senadores e 8 deputados federais somente. Por isso é que ela resistiu. Há um equívoco quando se cobra, por exemplo, o que se criou de alternativa, o que o governo do Estado criou para a substituição da Zona Franca. A Zona Franca sempre foi um instrumento dirigido pelo governo federal. As regras são federais. Ela já nasceu como esse polo de incentivo exatamente dentro dessa regra. Pouco o governo do Estado pode fazer com relação a isso. E a nossa bancada é uma das menores do Brasil. Mas se a Zona Franca existe hoje, exatamente retornando a esses últimos 30 anos, mais propriamente falando, foi exatamente por causa da luta dos que nos antecederam, que foram aguerridos demais com relação à Zona Franca, conseguindo, inclusive, muitas vezes, avanços como a modificação da Constituição, para que a gente fosse mantido na Constituição, porque ela era das medidas transitórias da Constituição. E ela se manteve, teve seu tempo prorrogado exatamente pela luta dessa bancada pequena, mas aguerrida, que nos antecedeu. Então, assim, houve o interesse em manter o que estava, mas aí acabou que nós não nos prevenimos para este momento, ou seja, não criamos, e aí vai como um todo, não só a bancada, não só o parlamento, mas o executivo também não criou, aí nos últimos 20, 30 anos, uma alternativa de matriz econômica. Muitos bolsonaristas daqui, até que do Amazonas, nós estamos sendo muito criticados aqui, Patrick, na internet, porque estamos fazendo essas perguntas, eles defendem que essa troca de matriz ela seja imediata. A gente sabe que isso não é, não é de uma hora para outra. Assim. Não, é verdade. O que há é o seguinte, Paula, nós tivemos nos últimos 30 anos, um pensamento socialista profundo implantado no Brasil. Vem desde Fernando Henrique, que é fabiano, ele é socialista fabiano. Depois veio Lula com a implementação de programas sociais e a base socialista que o Brasil sobrevive e está fincada há muitos anos. Nós temos uma Constituição socialista e agora chegou a hora do liberalismo. O presidente da República, ele é liberal, ele é de direita, ele se assume exatamente essa posição. É bom que a gente deixe claro que isso é bom para o Brasil, isso é maturidade democrática. E agora tem que ser pela via da democracia. Né? O que nós estamos assistindo é a instalação de verdade de um pensamento liberal. Cada um tem seu pensamento. E nós que já temos uma certa experiência, nós temos que apreciar isso dando louvores à democracia. O que não quer dizer que a gente não critique. Porque, no meu ponto de vista, isso é salutar para o Brasil, mas devagar com andor, porque o santo é de barro. Sim, é isso que a gente não se faz, não se procede uma mudança do dia para a noite. Não aconteceu isso em local nenhum do planeta. Há que ter comedimento para se proceder às mudanças. Se nós queremos mudar da Zona Franca de Manaus, do modelo que existe hoje, para uma outra alternativa que nos gere 90 bilhões por ano. 86 mil empregos, pelo menos. Nós temos que, de fato, levar a coisa muito a sério. Né? Nós não podemos sair matando o paciente com uma dose muito forte de remédio. Agora, a gente percebe que existem aí pequenas medidas e na cabeça e a gente vai falar do presidente, porque o presidente, independente se ele não conhece ou não de Zona Franca, ou depende do ministro Paulo Guedes, é ele que manda, né? Algumas medidas aí para tentar iniciar um desenvolvimento sustentável, contrapondo aí o polo industrial de Manaus. A gente percebe isso nos pequenos atos. Agora vem o Conselho Nacional da Amazônia, que ele falou que Sim. é um conselho de desenvolvimento, né, que eu creio que o senhor já deve estar sabendo disso também, que Sim. já é o início para a criação de uma Secretaria Nacional da Amazônia, e aí tendo como polo base o CBA, que por muito tempo ficou parado, enfim. Sim. E ele quer criar, pelo menos foi o que eu li ontem na Folha de São Paulo, que o ministro Paulo Guedes quer pegar o CBA para transformar aí num centro de negócios para a bioeconomia. Sim. Agora, deputado, a gente vê muito discurso sobre isso, mas a gente não consegue ter um projeto concreto. Só tem ideia do que eles querem fazer? Olha, essa criação desse novo organismo, eu vejo com bons olhos,
Por dois motivos principais. Mas não se tem detalhes do que vai ser, Mas, como vai mas ser. nós vamos ter detalhes, inclusive o vice-presidente vem fazer uma palestra aqui sobre isso. É ele que vai dirigir esse conselho. Entendi. Ele é um homem que conhece a Amazônia, ele serviu aqui na região. E, aliás, ele conhece profundamente, além de ser um grande brasileiro. O vice-presidente da República conhece a nossa região. Isso, exatamente, ele conhece a nossa região. Ele tem raízes aqui, né? Seus ancestrais são daqui, seus antepassados. Então, nós temos que olhar exatamente, o governo dá sinais de demonstração de preocupação efetiva. Traz direto para a presidência da República, vai ficar na vice-presidência o controle dessa situação. No momento em que ele coloca para dirigir o vice-presidente da República, ele nos dá uma certa tranquilidade com relação a isso, de forma que a gente possa debater mais claramente esse tema com ele. Eu vejo com bons olhos a criação. E a Força Nacional Ambiental também, que é uma espécie de polícia ambiental que vai se utilizar os quadros que já existem. Deputado Federal Bosco Saraiva, muito obrigado por sua participação aqui, sua vinda aqui, responder aos questionamentos que a gente fez, elaborou aqui. Muito obrigado e tenhamos um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor não respondeu se o senhor é direita, esquerda ou centro? Olha só, eu sou do tempo do MDB. Sim, antigamente, para finalizar, antigamente existia a Arena, que era o governo, e o MDB, que era quem era contra o governo, só essas duas. E eu era exatamente seguidor do ex-senador Fábio Lucena. De lá para cá, eu me posiciono permanentemente no centro onde está o equilíbrio das coisas. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Um grande abraço.